Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Como vocês podem ver, eu ainda continuo com a voz meio esquisita, né, por causa do estado gripal que eu tava, né, que eu ainda estou, na verdade. Mas como eu disse, está passando, daqui a pouco tudo volta ao normal e, enfim. Vamos curtindo essa voz mais rouca por enquanto, né? Então, gente, no vídeo de hoje eu queria muito falar sobre os primeiros dias do governo Lula, né? Mostrar algumas imagens, tanto da posse, enfim, para tentar mostrar e analisar com vocês simbolicamente o que representa para o Brasil esse momento, né? Esse momento desse novo governo Lula, enfim, essas coisas todas. Eu até tinha separado duas imagens maravilhosas que para mim são emocionantes. Eu chorei, na verdade, quando eu vi essas duas imagens, enfim. Uma delas é essa que vocês estão vendo aqui, que é a imagem da posse, né? Que é quando ele sobe a rampa do Palácio do Planalto no dia da posse, com o grupo de pessoas que vai entregar a faixa para ele, né? As pessoas que representam a diversidade do povo brasileiro, né? E a cadelinha Resistência junto com ele, com a primeira-dama, enfim, subindo a rampa e o povo atrás. Eu acho que essa tomada desse fotógrafo, né, que eu acho que é o Ricardo Stucker, né, que é o fotógrafo oficial do governo, mas enfim, eu acho que essa tomada é genial, porque mostra realmente o povo subindo a rampa com o Lula, né, e aí aquela multidão atrás, enfim, e o povo atrás. Então, assim, quando eu vi isso no dia da posse, eu assisti a cerimônia da posse, eu chorei muito, né? Na verdade, eu chorei umas 4 ou 5 vezes durante toda a cerimônia da posse do Lula, por vários motivos que eu já até falei aqui, enfim. Mas por perceber a importância desse momento para o Brasil e por ver como essa imagem, por exemplo, ela é simbolicamente forte, né? Ela representa realmente o povo indo indo ao encontro, né, do Palácio do Planalto e assumindo, entre aspas, né, o governo do país. Então essa é a primeira imagem que eu queria mostrar. A segunda imagem que eu queria mostrar é essa daqui, que vocês estão vendo agora, que são os ministros e as ministras do governo Lula, né? E essa imagem também diz muita coisa, né? Quer dizer, o colorido da imagem, não só no sentido de a diversidade de pessoas, mulheres, homens, pessoas negras, indígenas, enfim, mas o colorido da foto como um todo, que representa a diversidade de cores desse novo governo. Enfim, é um governo mais colorido, né? Mais multicor, é um governo que que acaba com aquela monocromia que era o governo Bolsonaro, né? Monocromia em vários sentidos, não só no sentido de homens brancos e tudo mais, mas a monocromia de ideias, né? Aquelas ideias cinzentas, monocromáticas, pastéis, né? Sempre muito neutras não no sentido de neutras ideologicamente, mas muito sem vida, né? Sem energia, sem luz, sem nada. E essa imagem do ministério do novo governo Lula representa muito essa diversidade étnica, essa diversidade de gênero, mas também essa diversidade de cor, essa pluralidade de cor que o governo Lula representa, né? Esse barulhinho que vocês estão vendo é porque a Greta está cavando alguma coisa aqui embaixo que eu não sei o que é, aqui do lado. Mas enfim, daqui a pouco ela deita e sossega, né? Ela viu a caixinha da impressora e está afastando para poder deitar. Mas enfim. Então, e essa diversidade de cores, né? Então essa imagem também é muito representativa. E queria falar também da maravilha do discurso
de posse do Silvio Almeida, né, no Ministério dos Direitos Humanos. Eu acho que esse novo governo Lula, todos os ministros, eu assisti aos discursos de quase todos eles. Todos os ministros foram muito assertivos e muito assertivas, né? As ministras e os ministros, todos eles e todas elas muito assertivas e assertivos nos discursos. Mas o discurso do Silvio de Almeida teve um quê a mais, né? Ele foi genial, né? Quando ele fala de todas as pessoas invisibilizadas, né? De todos os grupos invisibilizados na sociedade e termina para cada um deles falando: vocês existem e vocês são importantes para nós, né? Eu chorei de novo, né, ao ouvir esse discurso, porque acho que isso mostra, primeiro, a genialidade, a sensibilidade e a grandeza de uma pessoa como Silvio de Almeida, né? E que representa, nesse momento, representa esse governo, então, a grandeza e a sensibilidade que a gente espera que esse governo tenha, né? E que ele parece estar tendo ao chamar essas pessoas para compor o ministério, né? Eu ouvi, inclusive, algumas reclamações, né, de mas não falou de pessoas brancas, de homens brancos, não sei o quê, porque os homens brancos não importam. Gente, na boa, eu sou um homem branco. E qualquer pessoa, qualquer homem branco que se sentiu minimamente que seja, tá? Minimamente, que tivesse tido uma sensação mínima que seja de ai meu Deus, mas ele não falou, é porque não entende nada, não entendeu nada e não entende nada do processo histórico brasileiro, do processo social brasileiro, da formação social da sociedade brasileira, enfim, não entendeu nada. Porque eu vou dizer, a única coisa que eu senti ao ouvir esse discurso, e eu estou falando eu como homem branco, né? Foi uma emoção enorme, de ver e falar assim, putz, é isso, cara. É isso, é a pessoa certa no lugar certo, não podia ter outra pessoa melhor para estar nesse lugar falando isso do que Silvio de Almeida, e ele não podia falar uma coisa melhor do que essa que ele falou. Então assim, eu realmente me emocionei, e eu queria fazer desse vídeo essas análises de discurso, de imagens, da beleza que foram os primeiros dias do governo Lula, né? Todas as cerimônias de posse, enfim, tudo, né? A própria cerimônia de posse do presidente, todas as cerimônias de posse das ministras e dos ministros depois, enfim, os primeiros atos do governo e essas coisas todas. E eu queria ter parado por aí, né? Eu queria fazer esse vídeo parando por aí. Só que aí, diante do que aconteceu domingo passado, né? Do ataque terrorista que Brasília sofreu, e a depredação dos 3 prédios, né, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do prédio do Supremo Tribunal Federal, eu infelizmente vou ter que falar dessa coisa horrível, horrenda, absurda, abjeta, enfim, que nós vimos acontecer, né? E aí eu não tenho muito o que falar sobre isso, eu acho que a imprensa já está falando bastante sobre isso, eu acho que vários canais do YouTube já estão falando sobre isso, só que eu quero falar algumas pequenas coisas a respeito disso que aconteceu. Primeiro, será que agora a grande mídia vai parar com esses absurdos de, primeiro, falso paralelo, porque sempre fizeram falso paralelo. Tá aí, ó, esses são cidadãos de bem. Esses são os cidadãos que polarizavam com a esquerda. Mas a esquerda já invadiu prédio público, já, mas ela nunca depredou um prédio público como o Palácio do Planalto, como o Supremo Tribunal Federal e como o Congresso Nacional foram depredados. Nunca, nunca. Gente, dá 7 facadas num quadro do Di Cavalcanti, tá? Fazer xixi numa cadeira, numa tapeçaria, sabe? Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história do Brasil. Então não venham com essa, mas a esquerda também invadiu. Então, mas nunca fez isso.
E além disso, nunca foi por esse motivo. A esquerda nunca invadiu um prédio público para pedir o fim da democracia, para pedir uma intervenção militar, para pedir para impedir ou para dizer que esses poderes não vão funcionar mais. Porque era isso que estava acontecendo no domingo. Quando esses criminosos, terroristas, quando esses bandidos invadiram esses prédios, era isso que eles estavam querendo. Eles estavam querendo que esses prédios não funcionassem mais. Eles estavam querendo que os três poderes da República não funcionassem mais. Esse era o recado. E quando a gente percebe nesses dias de desdobramento, depois, né, que a questão da intervenção federal na segurança pública, o decreto de prisão do ex-ministro Anderson Torres, o afastamento do governador Ibanez Rocha, enfim, todas essas coisas que a gente está vendo acontecer, né, mostra, inclusive, uma ação orquestrada, planejada e financiada e incentivada por gente grande, por gente graúda. Então, primeira coisa, será que agora a imprensa vai parar de normalizar o bolsonarismo? O bolsonarismo nunca foi normal. Bolsonaro nunca foi um político normal. Né? A imprensa tem grande responsabilidade nisso sim, porque normalizou esse cidadão, normalizou as ideias que ele pregava. Ah, ele só fala, não sei o quê. A gente está vendo agora, né? Acabou de sair na imprensa hoje a quebra do sigilo do cartão corporativo. Um cara que em 4 anos gastou 26 milhões de reais em cartão corporativo. 26 milhões de reais, só para a gente fazer uma conta rápida, tá? Dá mais de 26, dá mais de 6 milhões por ano, porque 26 milhões em 4 anos dá mais de 6 milhões por ano. 6 milhões por ano, a gente está falando aí de aproximadamente 500 mil reais todo mês que ele gastava com ele. Veja, esses são só os gastos dele no cartão corporativo. Então, enfim, acabou, caiu por terra qualquer discurso de bolsonarista dizendo não, porque o Bolsonaro, porque é honesto, porque não é corrupto, é bandido. Ele, quem o apoia e quem participou direto ou indiretamente do que aconteceu domingo em Brasília. São bandidos. E a imprensa parou, pelo menos por esses dias, está falando de um jeito que eu acho que tem que ser falado mesmo, chamando de criminoso, chamando de terrorista, mas até quando? Quando eles vão voltar a normalizar o bolsonarismo? Eles vão voltar a normalizar a figura do Bolsonaro, figuras grotescas como Bia Kicis, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, essa corja toda, que tem que ser caçada, essa gente tem que ser caçada. Essa gente tem que ser caçada, presa, dentro do devido processo legal, tudo direitinho. Mas tem. Eles produzem provas contra eles. Então não está difícil. Não está difícil. Se a justiça quiser, se a imprensa quiser, não está difícil de processar essa gente toda. E eu espero realmente que a imprensa aprenda, né, e pare com isso. Volto a dizer, não quero que a imprensa elogie o Lula o tempo todo, não. Mas a gente tem que entender o significado desse novo governo Lula agora pro país. Ele é o reinício, eu chamaria até de uma terceira república, né? Nós tivemos a República Velha, a Nova República. Eu acho que a gente está aqui inaugurando uma terceira república no Brasil, né? Nós estamos renascendo enquanto república depois desses 4 anos indecentes que nós tivemos sob a gestão de um criminoso como é Jair Bolsonaro. Então, assim, a imprensa tem que começar realmente, continuar falando as coisas e parar de passar pano, parar de minimizar, de relativizar, porque foi essa relativização que levou ao que aconteceu domingo. Essa normalização desses absurdos é que levou ao que aconteceu domingo.
ajudou a levar. Né? A gente sabe que foi tudo planejado, que foi uma tentativa de golpe planejada, mas também a conivência da imprensa durante esses anos todos da gestão Bolsonaro, a conivência da imprensa até antes, né? Eu li uma coisa na internet que foi muito importante. Uma pessoa postou assim: nós não precisaríamos algemar 1000 e tantas pessoas se nós tivéssemos algemado um deputado que fez homenagem a um torturador em pleno plenário da Câmara dos Deputados. Então, realmente, né? Se lá, quando Bolsonaro vai lá e fala em memória do coronel Brilhante Ustra, tal, terror de Dilma Rousseff, lá na votação do impeachment da Dilma, se lá ele tivesse sido preso, caçado, processado devidamente, nós não estaríamos vivendo isso hoje. Então, o que aconteceu domingo em Brasília sirva de lição para o país e sirva de lição para a imprensa, principalmente. Chega de conversa com o bolsonarista. Bolsonarista não é pessoa normal. Bolsonarista não é uma pessoa que a gente pode conversar, debater, dialogar. Eu posso ter ideias diferentes. Veja, eu participo de conselhos de cultura e tudo mais, e eu tenho divergências com muita gente. E a gente conversa, a gente debate, a gente às vezes até faz um debate mais fervoroso, tá, sobe voz, levanta dedo, tá. A gente faz isso. Só que somos pessoas que conseguimos debater, que debatemos ideias, porque somos pessoas que estamos dentro de um universo de normalidade, de um universo de garantia de que essa linha não se ultrapassa, né? O Estado democrático de direito, a democracia e tudo mais. Então, assim, com bolsonarista não tem conversa, tem que ser o rigor da lei e acabou. E que a imprensa, a partir do que aconteceu domingo, pare de passar pano para bolsonarista e trate bolsonarista como ele tem que ser tratado. Criminoso. Porque quem ainda defende o Bolsonaro é criminoso. Acabou essa ideia de a pessoa não sabe o que está falando, o que não está. Não sabe se vive no meio, numa ilha deserta, totalmente isolado do mundo. Aí não sabe. Aí pode não saber. Mas não tem como não saber. Então, assim, agora quem defende é bandido. É bandido, é criminoso. Se está sendo manipulado por pastor ou não, se é um incauto ou não, não importa. Porque foram esses milhares de incautos que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. São esses incautos que rasgaram obras de arte, que rasgaram quadros, que destruíram obras de arte, que destruíram patrimônio público. Então esses não são incautos, não. Sabiam muito bem o que estavam fazendo. Enfim, gente, eu queria realmente que esse vídeo fosse um vídeo de alegria pelo novo colorido do nosso país, né? Pelo início de uma terceira república brasileira muito mais pujante, muito mais colorida e com tudo para dar certo, né? Porque as pessoas que estão lá, eu vi ontem também trechos da cerimônia de posse da Sônia Guajajara e da Aniele Franco nos Ministérios da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas, né? E também foi muito emocionante, né, ver tudo aquilo. Então, assim, as pessoas certas nos lugares certos. Tem tudo para dar certo. Mas, infelizmente, a gente vai continuar tendo que enfrentar essa corja de bandidos enquanto eles não forem presos. Porque daqui a pouco também Bolsonaro vai para cadeia, todo mundo vai para cadeia, e aí a gente consegue respirar um pouco mais aliviado. Mas a imprensa tem a obrigação de ajudar o Estado a cumprir o seu dever dentro dos ritos, dos processos legais e tudo mais, para que essa corja de criminosos vá para onde tem que ir, que é para a cadeia. Simples assim.
percam cargos, fiquem inelegíveis, porque a democracia não pode admitir esse tipo de gente. Esse tipo de gente não é democrático, eles não fazem parte da democracia. Até para questionar a validade da democracia, você precisa fazer parte dela. E essa gente não faz parte dela. Então não tem que estar nela. Tem que estar na cadeia. É isso, gente. Enfim, queria saber o que vocês acham disso. Comentem aí, compartilhem, curtam o vídeo, comentem se vocês acham que eu estou errado, enfim, é aquela velha história de sempre. Comentário respeitoso, a gente abre o debate, vamos embora. Comentário desrespeitoso, a gente nem deixa publicar, porque o canal é moderado, então nem vai ser tornado público. Então, quem quiser só me xingar, vai me xingar e só eu vou ler. E né, só quem modera o canal vai ler e beleza, né, não vai para público. Agora, se quiser abrir um debate, vamos lá, a gente abre o debate, a gente vai conversando, tá bom? Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram, convidem as pessoas a se inscreverem no canal. A gente quer atingir a nossa meta de 1000 inscritos até o meio do ano. Então, assim, a gente tem essa meta que parece pequena, mas no nosso caso é bastante ousada, né? Mas a gente quer ter como meta até o meio do ano ter 1000 inscritos no canal. Então ajudem a gente a isso, tá bom? Se você curte aí o canal, ajudem a gente nessa empreitada, certo? E visitem nosso blog, nossas redes sociais. Como eu disse no vídeo passado, já está aberto o chamamento para o 11º número da revista Fluxos. Vão lá no blog, o chamamento com as regras lá para enviar textos está lá no blog, então quem quiser enviar seus textos pode enviar, tá? Sigam nossas redes sociais, enfim. E quem quiser e puder, colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, tá? Ela vai continuar esse ano e ela vai ser cada vez mais importante para a gente poder colocar em prática tudo que a gente está planejando para esse ano, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.